Buenos dias, meus queridos alunos do terceiro ano. Estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro, para fazermos a correção da nossa avaliação de espanhol da semana anterior. Desde já, parabéns a todos que têm se esforçado, feito suas atividades, estudaram para a prova. Parabéns a todos. Então, vamos fazer a correção das questões e tirar alguma dúvida que possa ter ficado. Primeira questão, nós temos uma tirinha. Lembrando que o conteúdo da nossa prova era sobre sufixos, diminutivo, aumentativo, despectivo, sobre os heterossemânticos, que são os falsos cognatos, e também sobre leitura e interpretação com foco no Enem. Primeira questão, já observamos que ele pede uma palavra, e você identifique uma palavra e ele aborda o conteúdo dos sufixos. E observe a tirinha abaixo. No segundo quadrinho existe uma palavra que está no, então ele quer que você observe apenas o segundo quadrinho. Ele não especifica qual é a palavra. Ele quer que você identifique essa palavra e diga se está no diminutivo, aumentativo ou despectivo. Vamos lá. Olá, que chiquitita sos? Como te llamas? Já observamos, então, que a palavra é chiquitita. A terminação dela, como estudamos em semanas anteriores, ela nos remete que ela está no diminutivo. E também a imagem, o texto não verbal também nos ajuda. Chiquitita. Então, a opção correta é diminutivo. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela vem falando sobre os heterossemânticos, os falsos cognatos. Palavras iguais ou semelhantes com significados diferentes podem confundir um pouco na hora da interpretação de textos na língua estrangeira. Marque a opção que apresenta dois falsos cognatos retirados da tirinha abaixo. Então, nós temos aqui, e ele quer que você marque a opção que tem dois falsos cognatos. Os dois são. Vamos ler o balão. Mandamos todos os dias um padre para que esta maldita oficina nos devuelva esto. Vamos ver agora as opções. Oficina, primeira opção, oficina é um falso cognato, mas esto não é. Maldita não é, padre é. Dias não é falso, padre é falso cognato. E temos a última, que é padre e oficina. Padre significa pai e oficina significa escritório. Então, os dois falsos cognatos são os da última opção. A próxima questão também é em relação à imagem da questão anterior. De acordo com a tirinha da questão anterior, podemos entender com a imagem não verbal e a fala da Mafalda que... Então, nesse momento, a gente vai ter que interpretar a imagem também. Podemos entender que ela diz que todo dia o pai vai para o escritório, quando chega dessa forma, pela expressão do pai. Podemos entender que, primeira opção, o pai dela foi demitido, não transmite essa informação. O pai dela não encontrou a oficina? Também não. O trabalho tem deixado o pai exausto? O padre parece estar exausto? Poderíamos confundir essas duas opções. Mas aqui, como está em português, não se refere ao padre, mas sim ao pai. Então, a opção correta é a terceira opção. O trabalho tem deixado o pai dela exausto. A quarta questão também é em relação à imagem da questão 2. E ele pede que você identifique o significado ou melhor, o significado não. Sobre a tirinha da questão 2, a palavra esto se refere a qual palavra citada anteriormente? Esto o quê? Podemos fazer essa seguinte pergunta. Então, voltamos lá novamente. Mandamos todos os dias um padre para que esta maldita oficina nos devuelva esto. Esto o quê? O padre, que é o pai dela. Então, a opção correta é a terceira opção.
Esto se refere ao pai, ao padre. Quinta questão é uma questão que já havíamos trabalhado anteriormente. Então, ela é uma questão simples. O gênero textual história em quadrinhos pode ser usado com a intenção de provocar humor. Na tira, o cartunista Nick atinge um clímax dessa intenção quando? Ou seja, ele quer saber em que momento ocorre o clímax, a intenção de provocar humor nessa tirinha. Temos quatro quadros, vamos observar. E nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento diz o seguinte: Agatha, estou viviendo un torrido romance con mi maestra Ruda Vinagrete. Descúlpame, y ella sabe que está viviendo un romance con vos, pero por favor, mira, todos los días le mando una carta de amor y ella me devuelve con marcas de rojo. Olha só, ele está vivendo, segundo ele, um romance e acha que é correspondido. Por que ele acha que é correspondido? Porque ele envia cartas para ela e ela devolve com marcas vermelhas. Aí ele acha que por isso é correspondido. Nesse último quadro, Agatha diz o seguinte: No gaturro, são los errores de ortografia corrigidos de rojo. Então, neste último momento, ela explica: não é isso que você está, vamos dizer assim, não é, desconstrói a ideia dele. Que não, esse amor não é correspondido, é apenas a correção dos erros de ortografia dele. Então, ele quer saber em que momento ocorre esse humor. Seria aqui, nesse último quadro. Esse momento, ó, o momento em que aponta que a Agatha desconstrói a ideia inicial de Gaturro a respeito das reais intenções da professora. É a última opção. Vamos para a sexta. El niño del Marta es más bien feucho, ¿no? Temos a palavra feucho, que nesse contexto dessa frase podemos entender que, pelo sentido de menosprezo, ela está no sentido despectivo. Segunda opção. Vamos para a próxima. Temos também outra questão que já havíamos trabalhado anteriormente. A letra da canção coloca em cena um dilema, por vezes vivenciado por emigrantes. Este dilema configura no sentimento do pai em relação ao... Ele está expressando o sentimento. Sentimento em relação ao quê? Já lemos anteriormente, é um sentimento de distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Segunda opção. Ele lamenta os filhos não falarem a língua, né? Eles negam ser mexicanos e eles pensam como americanos, como ele cita aqui no final. Então, é o distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Vamos para a próxima. Oitava questão, é uma questão que pede que você faça inferência de algumas palavras, e no caso essa daqui, sus espaldas. De acordo com o texto, as palavras em destaque, sus espaldas, significam o que significa? Las mujeres al llegar al siglo com uma larga lista de cargas a sus espaldas. Então, fazendo a inferência, e de acordo com o contexto, podemos entender que significa suas costas. Próxima questão. Também no mesmo sentido, que você faça inferência o que significa changas. Bebí de changas e da la ayuda. Changas é uma espécie de, vamos dizer, trabalho, mas não é aquele trabalho certo, vamos dizer, assim, carteira assinada. É um trabalho aqui, outro ali, que chamamos de bicos. Seria a terceira opção, letra C. E a última, que também faz parte do texto anterior, que ele diz: Vivimos de las jubilación de mis suegros. Jubilación significa o quê? Significa aposentadoria. Vivemos da aposentadoria dos nossos sogros.
Então, seria a última opção. Então, ficamos por aqui. Parabéns a todos que têm se esforçado com as nossas atividades. E quem não conseguiu acompanhar ainda, dá certo, dá tempo. Estamos sempre à disposição para ajudar vocês. Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Não esqueçam que temos também outras questões aqui neste formulário para vocês responderem. São questões da unidade que a gente tem trabalhado. Não deixem de fazer, certo? Então, até breve.